Se você está cansado de ouvir não dos médicos ou de ser ignorado aí durante seu processo de prospecção, hoje eu vou te mostrar 3 segredos para atrair esses clientes, construir confiança e dobrar a sua receita no marketing médico. E o melhor, você pode começar a aplicar essas estratégias ainda hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Carvalho, estrategista em marketing médico e criadora do Med 10K, que é uma formação que transforma profissionais em especialistas em marketing médico, faturando aí no mínimo 10K por mês. Quando eu comecei no marketing médico lá atrás, eu também enfrentava a porta fechada, e-mail ignorado, WhatsApp que nunca era respondido, até que eu percebi que precisava entender os médicos, falar de fato a língua deles e mostrar os resultados do meu trabalho antes mesmo de tentar vender qualquer coisa para eles. Eu vim ali do e-commerce, né? Então o processo de prospecção e de venda é muito diferente de um cliente para o outro. E aí quando eu percebi isso, eu comecei a analisar para entender como que eu poderia ter mais assertividade aí. O que eu falo para os meus alunos aí sempre é que tempo é dinheiro. Então é muito desgastante quando você fica ali, faz reunião e não consegue nem ter um feedback, um retorno, quem dirá um contrato fechado, né? Então é por isso que hoje eu vou te ensinar como que você pode usar essas estratégias por aí para qualificar um pouco mais a sua prospecção e dobrar a sua receita. Antes da gente falar das estratégias, é muito importante que eu faça uma ressalva aqui. Essa aula não é sobre avatar, mas antes de prospectar, você precisa desenhar de fato o seu avatar. Porque outro problema da gente não conseguir fechar contrato é a gente estar falando com o público errado. Ou falando com todo mundo ao mesmo tempo e não falando com ninguém, né? Então, desenha o seu avatar. Com quem você quer trabalhar? Sempre que eu faço essa pergunta, a galera fala: uai, Nath, mas isso é muito óbvio, eu quero trabalhar com o médico. Mas, gente, vamos lá. Existem vários médicos. Tem o médico que está na faculdade, tem o médico que acabou de sair, tem o médico que tem clínica, tem o médico que tem consultório, tem o médico que atende telemedicina. Então, assim, dentro desse baldinho, com quem que você quer falar? É importante que você possa entender sobre esse avatar e também ter uma assertividade de fala diretamente com ele, tá? Um pouquinho no final dessa aula, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre esse direcionamento de fala. Mas escolham aí, antes de mais nada, antes de prospectar, seja lá o que quer que você queira oferecer para o mercado, desenhe o seu avatar. Vamos entender aí com quem que você está falando para a gente conseguir, pelo menos, traçar uma comunicação mais assertiva, tá? E agora vamos para as estratégias. Estratégias número 1. Além de desenhar o seu avatar, você precisa conhecer esse médico que você quer colocar dentro do teu funil ou dentro da tua agência, tá? Então a primeira estratégia ela é muito simples, mas é muito poderosa. Você precisa entender o médico antes de tentar prospectar. E quando eu falo em entender, eu falo, por exemplo, um cardiologista, ele busca pacientes diferentes de uma clínica popular, que geralmente quer volume de consulta. Já um cardiologista pode ser que ele seja especialista em algum tipo de cirurgia e a consulta não é de fato o foco dele, ele quer paciente qualificado para fazer essa cirurgia, tá? Então entender aí esse cliente e o que possivelmente pode ser a dor dele é essencial. Estude esse público que você quer atingir e saiba quais são os maiores desafios desse médico. E como que você pode oferecer o seu trabalho para solucionar essas dores e esses desafios, tá? E aí, como que você consegue descobrir isso? Perguntando para o médico qual que é o maior problema dele hoje, se ele quer atrair mais médicos ou se ele quer reter mais pacientes. Às vezes o médico já tem uma boa presença digital e já tem paciente chegando, mas ele tem uma dificuldade de reter. Aquele problema em que o paciente passa na consulta e desaparece. E esse é um problemão, tá? Porque o CAC, o custo de aquisição desse cliente, desse paciente, é muito alto para a gente conseguir fazer só uma consulta, sabe? Para ele vir, passar em uma consulta e ir embora, não fechar mais nada. Então, é preciso entender o que está acontecendo para não reter esse paciente. Alguma coisa, alguma falha tem nesse processo aí. Ou a gente está levando pacientes errados para esse médico, ou alguma parte do atendimento e da jornada de experiência dentro da clínica tem gap. E aí a gente precisa ajustar, tá? E olha só, uma dica prática. Se você puder, organize aí dentro do seu
da sua agência mesmo, do seu... Eu uso muito Trello aqui, né, para fazer organização. Então, dentro do seu dashboard de organização, coloque essas perguntas ali para que você possa cada vez mais ir conhecendo o seu avatar, tá? E aí eu sei que vocês vão falar assim, ah, Nath, mas eu vou fazer as perguntas e eu vou, depois disso, vou fazer o quê? Vou mandar para o médico responder um forms? Ele não vai responder. E eu vou te dizer que ele não vai te responder mesmo. Você precisa perguntar para ele em momentos estratégicos, tá? O médico é um profissional que de longe é um dos que menos tem tempo, então ele não vai responder um forms de pesquisa para você, mas quando você for apresentar resultado, fazer qualquer tipo de reunião de alinhamento, escolhe 2 ou 3 dessas perguntinhas e faz para o médico, porque ele vai te trazer insights do seu avatar. Sempre que eu faço pesquisa de avatar aqui, eu descubro coisas novas. E é muito engraçado, porque às vezes a gente fica ali no nosso imaginário. Ah, o médico tem essa dor, o médico se sente assim, o médico precisa de ajuda naquilo, o maior objetivo do médico é não sei o quê. E aí quando a gente vai fazer pesquisa de avatar, né, vai perguntar diretamente para o médico, a gente vê que ou ele tem demandas diferentes daquelas que a gente imaginava, ou ele até traz uma demanda que você nem poderia imaginar, tá? Então, a importância aí de você conseguir ter uma conversa cada vez mais ajustada com o seu médico, quem tá dentro da sua estrutura, para você conseguir atingir outros médicos semelhantes, tá bom? E vamos então falar da estratégia número 2. Nessa segunda estratégia, eu vou mostrar para vocês como que a gente se aproxima do médico de uma maneira inteligente. E eu já adianto, mensagem genérica não dá certo com esse público, tá? Dentro da formação Med 10K, inclusive, eu ensino um funil de uma espécie de social selling para que a gente possa esquentar esse lead e, de fato, colocar ele dentro do nosso funil até levar para a reunião, tá? Então, eu vou falar aqui de 2 coisas que eu ensino lá. A primeira é gerar relacionamento genuíno a partir do que a gente chama de gatilho de comunidade. O gatilho de comunidade é muito forte e muito importante para a gente usar não só na comunicação com o médico, mas também com qualquer outro trabalho de relacionamento e prospecção que você queira fazer, tá bom? Então use o gatilho de comunidade e entenda que essa jornada, quando a gente fala de relacionamento, principalmente pelo Instagram, ela é um pouquinho mais longa, tá? Porque a gente tá falando com lead frio, que não te conhece, ok? Então você precisa ter paciência. Depois que você vir construindo esse relacionamento mais genuíno, uma coisa importante é que você possa ofertar algo para esse médico para ajudá-lo em algum ponto específico, algo que ele possa mudar exatamente naquele momento, tá? E eu vou deixar aqui um exemplo que você pode usar de mensagem. Você pode falar assim, doutor fulano, eu já tô aqui um tempo te seguindo a sua clínica, e eu percebi que você tem um grande potencial para atrair mais pacientes, mas que talvez você não esteja percebendo ali algumas oportunidades importantes. Posso te enviar um diagnóstico gratuito de como você pode melhorar isso? Vai mandar essa mensagem para ele, tá? Essa abordagem, por que ela é tão poderosa? Porque você desperta ali uma curiosidade e mostra que você está disposto a ajudar antes de tentar vender qualquer coisa, tá? Nesse diagnóstico, se o médico topar receber, você faz ele bonitinho, tem várias maneiras de fazer. Uma das minhas favoritas é em vídeo, quando você mostra para ele, grava bonitinho e mostra para ele quais são os pontos de melhoria, e aí você tenta levar esse médico para uma reunião, tá bom? Então faça um diagnóstico com coisas que ele possa já aplicar, mas aí você deixa alguns pontinhos em aberto para que você possa discutir com ele na reunião, que vai ser a sua reunião de pitch de venda, tá bom? Na estratégia número 3, por último, mas não menos importante, a confiança para prospecção dentro do marketing médico é tudo. É a parte que eu mais reforço assim com os meus alunos. Por quê? Porque os médicos, eles querem saber não só se você vai entregar aquilo que você promete, mas se você vai entregar com a seriedade que é necessário. Como você deve saber, o marketing médico tem várias particularidades ali, em especial pela CFM, pelas regras do CFM, né? Então a gente precisa, acima de tudo, respeitar essas regras. E o médico, ele quer saber se ele tá seguro para fechar com você, sabendo que você vai cuidar com amor, carinho e dar resultado no projeto dele, mas se acima de tudo ele está tranquilo com relação a qualquer tipo de problema que possa ter ali
com o CFM, tá? Por isso que a questão de ser especialista no marketing médico é tão importante. É importante que a gente possa se especializar, estudar, assistir conteúdos como esse que você está assistindo aqui agora, para conseguir se aperfeiçoar e oferecer um trabalho bem qualificado ou mais qualificado aí para esses médicos, tá bom? E depois disso, claro, você precisa mostrar para esse médico qual que é o impacto do seu trabalho na vida dele, na vida da clínica dele. E como que você vai fazer isso? Você vai mostrar o que você já tem feito para outros clientes, tá? Mas aí eu sei que muita gente vai falar assim, ah, Nath, mas eu ainda não tenho clientes. Essa conversa não será discutida aqui hoje, tá? Porque quando a gente ainda não tem cliente, a estratégia que a gente usa é completamente diferente do que eu tô falando aqui para vocês, tá? O que eu tô falando aqui é para quem tem pelo menos um cliente ou um case para que você possa apresentar isso numa reunião, tá? E maneiras inteligentes de você apresentar isso é trazendo cases no sentido de doutor, olha só, esse médico que trabalha aqui comigo passou de 5 consultas por mês para 20, ou de 5 semanais para 20 semanais, em apenas 2 meses, por exemplo. Ou então, olha, doutor, essa clínica que eu atendi, a gente conseguiu melhorar a retenção de paciente em 30%, fazendo uma campanha específica, e você relata ali o que foi feito, tá? Então, seja específico na hora de apresentar os resultados. Um ponto importante o médico quer saber o quanto aquilo trouxe de retorno e também o tempo. Quanto mais retorno você ofereceu para o seu cliente e no menor tempo, mais forte vai ser o seu argumento aí durante essa reunião de prospecção, tá? E agora, vamos fazer um recapitulando, porque eu sempre falo que quando a gente ouve muitas ideias, é importante que a gente possa fazer um recapitulando para que isso fique aqui tudo dentro da sua cabeça, tá? Então hoje, o que a gente viu aqui na nossa breve conversa? A gente entendeu que prospectar médico é diferente, assim como eu prospectava lá atrás e-commerce e dei com a cara na parede quando fui prospectar da mesma maneira. Então existe uma particularidade ali para que a gente possa prospectar esses médicos com qualidade. A abordagem é também parte da estratégia, tá? Então que você possa ter uma abordagem estratégica, despertando curiosidade e também oferecendo valor antes de fazer a sua venda de fato, tá? É importante também que você mostre o impacto do seu trabalho e como você tem feito isso para outras pessoas do mercado. Essas estratégias, elas funcionam muito, principalmente porque elas são focadas em entender as dores daquele médico e mostrar para ele como que a sua solução pode te ajudar, tá? E olha só, até para complementar esse conteúdo aqui, eu fiz esse post que eu vou colocar aqui na tela, recente, tá lá no Instagram. É um post que complementa essa aula com algumas frases e direcionamentos do que você não deve falar para esse cliente quando você estiver com ele dentro do seu funil, para levar ele até para uma reunião de prospecção, tá? Até brinquei quando eu subi esse post, falei, tem coisa que é bom a gente não falar. Então eu deixei nesse conteúdo aqui uma listinha do que você não deve falar e como que você pode substituir, tá? Eu vou aproveitar e deixar esse conteúdo, o link dele na descrição aqui do YouTube para você clicar e ir para lá, porque além do carrossel ter informações importantes para somar com o que você aprendeu aqui hoje, lá você também vai conseguir baixar um e-book que também complementa toda essa nossa grande conversa. Fechou? E se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe um comentário aqui, porque isso serve como um termômetro para que eu possa entender se essas lives estão de fato te ajudando ou não. E se você tem mais dúvidas sobre prospecção, coloca aqui nos comentários que eu também vou gravar conteúdo específico para te ajudar a solucionar esses problemas que você tem aí no seu dia a dia, tá? E antes que eu me esqueça, não deixe de seguir aqui o canal, também muito importante, e eu estou em todas as plataformas, Instagram e LinkedIn. Vou deixar os links aqui para que a gente possa continuar essa conversa em outras plataformas também, tá bom? É isso por hoje, um super beijo e a gente se encontra na próxima aula.